Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho da Noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais também. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 41 do livro Fonte Viva, que tem como título Na Senda Escabrosa, que significa, na verdade, caminho estreito, difícil, Senda, caminho estreito, escabrosa, difícil. E aí, Emmanuel traz, então, uma frase que, na realidade, Paulo, que ele citou aqui, Paulo utilizou essa frase na carta aos Hebreus, e isso está no capítulo 13, versículo 5, uma frase que, na realidade, não é dele, de Paulo. É uma fala que, se a gente for, quando lê, percebe-se que vem da providência divina. E tanto que ela era até utilizada, não foi utilizada a primeira vez por Paulo, mas se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente vai verificar que muitos profetas também a utilizavam, quando davam as suas mensagens, que é a seguinte: nunca te deixarei, nem te desampararei. E aí, então, em que contexto, Paulo escreveu esta frase, Então, ele escreveu para os hebreus, cristãos, na época, de origem judaica, provavelmente porque eles estavam passando por dificuldades, perseguições, provações, e muitos deles estavam tentados a voltar ao judaísmo tradicional, porque era mais tranquilo, não sofreriam tanto, por causa dessas dificuldades. E aí, então, o Paulo, ele vai mostrar ao longo da carta de que, e pede, a esses cristãos hebreus que se permanecessem firmes no Cristo, e mostra, ao longo dela, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação aos profetas, aos sacerdócios levíticos e até os sacrifícios do Antigo Testamento, que Jesus estava muito mais além. Então, que eles permanecessem firmes na fé, E aí ele elenca uma série de conselhos práticos para encorajá-los a viverem de forma digna e fiel, tais como evitar a avareza, não se preocupar tanto com as coisas materiais, não viver obcecado pelo dinheiro ou pelos bens materiais, confiar em Deus sempre, porque as nossas necessidades e as necessidades do povo, quando nós confiamos, elas são supridas. As nossas necessidades são supridas pela divindade, E nós temos que buscar sempre estar mais satisfeitos com aquilo que temos. Porque a promessa de Deus é essa: nunca te deixarei, nem te desampararei. Então, o propósito desse ensinamento é encorajar, o propósito que Paulo teve ao escrever aos cristãos hebreus, é a confiarem na providência divina, mesmo e sobretudo nos tempos mais difíceis, Então era esse o contexto que Paulo escreveu esta carta. E aí, então, Emmanuel vai nos explicar, então, trazer para nós, para o nosso tempo, apesar que esse livro foi psicografado pelo Chico em 1956, mas quando você lê as mensagens, elas são tão atuais, elas cabem exatamente nas situações e nos momentos que a gente está vivendo hoje em dia, Então ele começa assim: a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação à vida física, na subida pedregosa da ascensão, muito mais
que do pão do corpo necessitamos do pão do Espírito. Eu colocaria essa frase como a primordial de toda a mensagem que ele nos traz, né? Muito mais que o pão do corpo, necessitamos do pão do Espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e a esperança se retrai apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós como se espessa noite nos envolvesse. Se a gente for analisar hoje, né, nos dias principalmente de hoje, as pessoas estão doentes emocionalmente, muito mais do que a gente poderia ter vivido. Quer dizer, sempre teve, mas nos tempos atuais a questão está muito maior. Os índices de suicídios têm aumentado assustadoramente em todo o mundo. Depressão, síndrome do pânico. Quem que não tem na família pessoas que precisam e vivem precisando tomar remédio, ansiolíticos, para poder se sustentar, para poder se manter? Então, a gente percebe que nós nos preocupamos, sim, e devemos nos preocupar com o corpo físico, alimentá-lo, cuidar, buscar sempre ter boa saúde. Temos que cuidar disso. Mas a gente esquece de alimentar o primordial, que é o que nós somos na realidade. Porque um dia o corpo vai, mas a nossa essência, a nossa consciência, espíritos que somos, esse permanece. E muitas vezes as pessoas deixam de lado, né? Não alimenta não há um alimento espiritual necessário para se manter firmes, equilibrados, procurar harmonizar corpo e físico. Corpo físico e espírito, na realidade, né? Então, a gente vê que é muito importante nós nos preocuparmos e refletirmos sobre isso, né? O que nós estamos fazendo para alimentar a nossa alma, o nosso espírito? Daqui a pouco eu vou falar alguns alimentos, né, que a gente pode se utilizar para isso. Aí, então, Emmanuel depois vai dizer o seguinte, né? O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Apesar de tudo isso, Deus está aí, ao nosso lado. Ele não nos abandona. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossas ideias, dos nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. E aí ele volta a repetir: nunca te deixarei, nem te desampararei. Promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono, a providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer.
Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é muito voltada para essa questão de alimentarmos a nossa alma, alimentar o nosso espírito. E de que maneira nós podemos fazer isso, né? Como fazemos para manter essa esperança, essa fé, essa confiança em Deus, nosso Pai? Por exemplo, a prece. A prece é um caminho perfeito, né? Que nós tenhamos que nos utilizar sempre. Não é só de manhã, quando acorda, nem à noite, quando vai dormir, é o tempo todo, a toda hora, a todo momento. Bateu aquela aflição, bateu aquela angústia, faça uma prece. Leituras edificantes também nos auxiliam e ajudam a alimentar o nosso espírito, né? A doutrina espírita tem uma vasta literatura a respeito disso. Começa pela codificação de Allan Kardec, né, os livros da codificação, e depois temos mais de 400 obras psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, né, pelos espíritos de André Luiz, Emmanuel, Irmão X e muitos outros, que traz todo esse alimento, todo esse alento para a nossa vida espiritual. Mas só isso basta? Não. Há um alimento primordial, porque não basta só viver em prece ou ficar somente estudando, lendo, né? Isso tudo é importantíssimo, isso nos ajuda muito. Mas o alimento mais primordial é colocar em prática tudo aquilo que aprendemos do Evangelho de Jesus. É fazer boas obras, é procurar ser cada vez mais caridosos, né? Praticar a caridade, praticar o amor ao próximo, é fazer todo esse trabalho, toda essa coisa maravilhosa que é conviver socialmente. Isso tudo vai alimentar a nossa alma, vai alimentar o nosso espírito e vai nos auxiliar a manter essa conexão com a divina providência. Então é isso que o Emmanuel veio trazer nessa belíssima mensagem, né, sobre a senda escabrosa. Os caminhos são difíceis, mas Deus nos traz uma promessa de que sempre Ele estará conosco, né, presente na nossa vida. Basta a gente procurar manter essa conexão por meio de tudo isso que eu coloquei, né? Por meio das leituras, da prece e da prática de boas obras. Então, era isso que eu trouxe para vocês na noite de hoje. E assim, meus irmãos, vamos nesse momento nos conectando com o alto. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que nós temos na nossa vida, de manter essa conexão, esse amor que Ele nos traz, praticar boas obras, fazer o de melhor para nós, para os nossos irmãos, principalmente aqueles que mais necessitam. Vamos nos preparando agora para receber o passe restaurador, que também muito nos auxilia e nos mantém firme na nossa fé, onde nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração e receber e procurar equilibrar cada vez mais o nosso físico e o nosso espírito. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus.